hoje um vídeo de direito penal, então vamos lá, dá logo o seu like, dá sua curtida e compartilha com seus amigos. E aí galera, vamos falar hoje sobre a evolução do direito penal. Embora o direito penal tenha sua característica vinculada à própria organização do homem em sociedade, não se pode caracterizar que o direito penal tenha ligação com as normas penais sistematizadas nos tempos primitivos. Nesse período, os castigos não estavam relacionados à justiça, e sim no fator de vingança. Por isso se separa que seria os atos de vingança penal e não o direito penal. As vinganças penais estão separadas em vingança divina, vingança privada e vingança pública. A vingança divina, ela consiste no fato de que nas sociedades primitivas a percepção do homem pelo mundo era muito mitigada. Ele acreditava em misticismos e em várias crenças. Por isso, ele achava que os fenômenos naturais ocorriam por conta das divindades. Ou seja, se eles faziam algo bom, as divindades lhe traziam benefícios. Mas se fazia algo mal, a divindade lhe castigava. Por conta disso, se algum membro do grupo ousasse ferir alguma regra do grupo social, eles acabavam que punir ele com um castigo bem severo. Essa era a chamada vingança divina. Na fase da vingança privada, uma vez que era cometido o crime, a reação punitiva passava da própria vítima ou de pessoas ligadas ao seu grupo social. Ou seja, era meio que aquela lei do talião, olho por olho, dente por dente. Quando uma pessoa cometia um determinado crime, ele era punido com aquele mesmo crime. E muitas das vezes era até mais cruel a pena. Já a fase da vingança pública, por fim, ela foi uma fase em que revelou maior organização societária e houve um forte fortalecimento do Estado. Na medida em que vai deixando de lado o caráter punitivo, a punição ela passa a ser encarregada por um determinado grupo, todos individualizados. Meio que um grupo ele tem a finalidade própria de resolução de conflitos e tudo isso. Então, observa-se que a distinção dessas três fases foi uma grande evolução no direito penal. Direito penal grego. Por ser diversos estados da Grécia Antiga, existiu várias legislações penais diferentes em cada parte. As legislações penais elas são muito difíceis de ser estudadas na Grécia, pois elas não tinham texto básico, e sim textos de filósofos e oradores. O principal pensador foi o Pitágoras, e o direito penal na Grécia Antiga ele tinha três fases. A primeira era o período da vingança, em que a vingança era o principal meio penal, e o segundo, onde o Estado ele punia juntamente com o poder religioso. Então, na terceira fase e última, ficou mais característico do direito penal grego, onde este se separou totalmente da religião, tendo o Estado como seu principal centro punitivo. O direito penal grego, em especial o de Atenas, marcou muito a passagem do direito oriental para o direito ocidental, pois nele o Estado independia da religião para aplicar suas penas, assim sendo o Estado o principal poder punitivo. O direito romano. Posso delimitar a história do direito romano em direito antigo. O direito antigo é caracterizado por ser casuístico, rigoroso e formal, no qual a regra jurídica era tirana e ditada por uma lógica implacável. O direito clássico é a era em que o formalismo entra em decadência, debasta-se o materialismo jurídico, rigores são abandonados pela equidade, o direito sistematiza-se e espiritualiza-se, e é introduzido o método de subordinar as noções gerais ao caos particular. O direito romano, em que a religião e o direito separaram-se, contribuiu decisivamente para a evolução do direito penal com a criação dos princípios penais sobre o erro, a culpa, o dolo, imputabilidade, coação irresistível, agravantes, atenuantes, legítima defesa e etc. As escolas penais. Primeiramente, gera uma certa dúvida do que se trata essas escolas penais. Qual foi a contribuição das escolas penais para o campo jurídico e nós, futuros operadores de direito? Primeiramente, as escolas penais elas são os corpos de doutrina a qual elas formulam pensamentos, debates coerentes sobre os problemas em relação ao fenômeno criminal. Primeiramente, para a gente analisarmos a evolução do direito penal, é imensurável que a gente pratique o estudo das chamadas escolas penais. Essas mesmas que são distinguidas em três. Primeiramente, a escola clássica. Escola essa que antes conhecida como escola jurídica italiana foi substituída de forma pejorativa por membros da escola positiva. Entende-se como escola clássica todo o período chamado direito penal liberal, sendo anterior ao positivismo. E dentre os principais pensadores que formulavam essa escola estão Pellegrino Rossi, Jean Domenico, Paul John Anselmi, Francisco Carrara, dentre outros.
Durante a escola positiva, a segunda escola, para essa escola, o crime ele não decorre do livre-arbítrio, e sim de fatores naturais à sua conduta, de fatores internos e externos. 2. A segunda escola, escola positiva. Bem, para essa escola, o crime ele não decorre exatamente do livre-arbítrio, e sim de fatores sociais e naturais sem conduta, ou seja, de fatores internos e externos. Também essa escola analisa os crimes usando o método experimental. A escola positiva ela surgiu no contexto de um acelerado desenvolvimento das ciências sociais, ou seja, a antropologia, psiquiatria, psicologia, a sociologia e a estética. Orientando os estudos criminológicos, dentro da escola também passaram as teses lambrosianas, a qual também contribuíram. E por último, a terceira escola eclética, ou também escola crítica, ela também foi responsável pela formação de diversas correntes ao longo da Europa. Essa escola eclética, ela principalmente está voltada para a antropologia e para a sociologia criminal, sendo que sua principal influência positiva é sempre voltada para a negação do livre-arbítrio, exatamente ao contrário das outras escolas. Essa escola também ela teve como principal objetivo evitar discussões metáficas do livre-arbítrio e também do determinismo. Bom, eu vou falar sobre a história do direito penal brasileiro, e o primeiro tópico é o período colonial. Esse período colonial ele se desenvolveu antes mesmo do Brasil ter se tornado colônia de Portugal. E os povos que habitaram essa região, eles viviam de maneira primitiva. Dessa forma, o seu comportamento social se determinava pelos seus costumes. E os seus costumes eram baseados no miticismo. O que seria o miticismo? O miticismo são pessoas que creem em entidades, que podem conversar com pessoas do além, enfim. Nesta época, as punições para as transgressões era a vingança privada, que os nossos colegas já falaram em um vídeo anterior. Mas ela não levava em conta a proporcionalidade e era composta basicamente por penas corporais. Juntamente com a colonização, foram adotadas no Brasil as regras vigentes. Elas vigoraram em nosso país inicialmente as ordenações afonsinas, que logo foram substituídas pelas ordenações manuelinas e posteriormente pelas ordenações filipinas. Essas ordenações filipinas, elas se caracterizaram pelas suas severas punições aos réus, e as penas aplicadas, elas consistiam em pena de crime arbitrária, pena de multa, decreto e penas vis, como mutilações e açoites. Bom, os principais pronunciamentos jurídicos desde o descobrimento do Brasil foram as bulas pontificiais, alvarás e cartas régias, que, apesar de não ter a finalidade primordial de regular a vida destas terras, elas, formaram ações preliminares de uma legislação que precisava de organização e desenvolvimento. Bom, continuando com a história do direito penal brasileiro, o segundo tópico é o Código Criminal do Império. Esse período foi marcado por uma mudança radical na realidade brasileira. Por quê? Porque a proclamação da independência trouxe como uma de suas consequências o fato de que, a partir daquele momento, o Brasil deveria ser regido por regras próprias, inovadoras e contingentes com a realidade vivida na época, o que ficou bem claro com a criação da Constituição de 1824. Ante a essa inovação, o Brasil criou o primeiro Código Penal brasileiro, aprovado pela Comissão da Câmara e promulgado em 1830. Esse primeiro Código Penal brasileiro, de 1830, ele permaneceu em vigor por muito tempo, mas ele sofreu um processo de adaptação de acordo com as mudanças da realidade social ao qual foram submetidos.
No entanto, essa legislação ela não resistiu ao advento da abolição da escravatura em 1888, sendo submetida a uma reforma geral que terminou com o surgimento do novo Código Penal Brasileiro de 1890. Mãe, agora você que viu o vídeo, quero aproveitar e pedir a você que faça uma curtida, que tenha uma curtida como forma de valorização e de respeito a este jovem que batalha e que luta para que amanhã seja um profissional de verdade como você. Nos ajude, curta o vídeo, valorize aquilo que nós temos de melhor.